Estimadas e estimados, continuemos em paz. Cabe inicialmente um agradecimento pelo convite e mais do que pelo carinho da acolhida, os abraços generosos e lembrando as expressões da unificação para além das fronteiras internas de cada estado, esse movimento que alcança o Brasil, assim como a Miriam, eu também quero agradecer a Chau. Em 2015, em Salvador, quando cada federativa fazia a sua apresentação, ela trouxe a experiência do Paraná, uma experiência de ciclo de estudos do livro Conviver para Amar e Servir. Voltando ao Rio, conversei com a diretoria e, com base na experiência apresentada pela Chau da Federação do Paraná, nós começamos a realizar ciclos de estudos do livro Conviver para Amar e Servir. Inicio a abordagem do tema proteção social e o ápice, um possível diálogo, uma possível mediação entre uma coisa e outra, com uma provocação. Eu gostaria que cada um, fizesse uma reflexão, já que essa é a linha proposta pelo presidente desde a manhã. Reflexão. Respondam para si mesmo. Com quem você conta? Com quem você conta em família? Se você tiver, como diria lá no Nordeste, porque eu sou nordestino, ainda que residindo no Rio desde a infância, se você em família tiver aperreado, com o coração apertado, com quem que você conta? Se você tiver doente, uma gripe, precisa ser algo mais sério, uma gripe, dor no corpo, moleza, uma vontade de ficar deitado, com quem que você conta na família? E se tiver um problema financeiro, uma dor de bolso, com quem você conta? Em família. Vamos prosseguir, multipliquem essas perguntas para além do espaço familiar. No círculo mais próximo da vizinhança, o apartamento do lado. Puxa vida, eu quero fazer um bolo, me deu uma vontade de fazer um bolo, vai lá, esqueci, não tenho ovos. Com quem que você conta entre os vizinhos para pedir os ovos, para fazer o bolo? Mas, se você tiver com alguma preocupação, uma certa tristeza, ensombreando o coração, na vizinhança, na comunidade, com quem você conta? Indo além, e no centro espírita, com quem você conta? Veja, a pergunta que eu faço é contar com, primeiro, contar para, contar com alguém para alguma coisa. Pois bem, quando vocês vão pensando nisso, tentando visualizar
pessoas com quem você pode contar, na família, na vizinhança, na comunidade, no centro espírita. Vocês estão nada mais, nada menos que definindo, sem precisar de maiores rigores acadêmicos, técnicos, o que é proteção. Proteção é isto: é contar com para alguma coisa. Contar com para alguma coisa. Isso é proteção. E esse ato protetivo, essa ação protetiva, ela se configura, se torna concreto no cuidado. Que o outro, a quem eu procuro, me atende. Naquele problema financeiro, naquela tristeza, naquele corpo mole, febril por conta de uma gripe, na dor de bolso, eu estou sendo cuidado. E esse ato, observem a palavra, esse ato de cuidar é que dá concretude, expressa, torna real a proteção. E aí, mesmo com aquela dor no corpo, da febre, da gripe, mesmo com aquela dor no bolso, eu já não estou tão sozinho, eu não estou em solidão. Porque eu conto com A, com B, em família, na vizinhança, nos grupos sociais ou no centro espírita. Isso é proteção. Essa proteção, que se expressa em cuidados, ela tem uma contraface. Por que proteção? Pela simples razão de que humanos sendo humanos, nós somos frágeis. É da condição humana a fragilidade. Somos frágeis. E essa fragilidade, de certa maneira, é uma das nossas características que expressam a nossa humanidade. Somos frágeis. Adoecemos, ficamos tristes, temos dor de bolso. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o menor capítulo do Evangelho, mas o significativo, profundo, porque ele dá a identidade da doutrina espírita. Diz Allan Kardec, todos os sofrimentos, e ele coloca 2 pontos a seguir, e descreve perdas de entes queridos, decepções, poderia ser as frustrações, as misérias, as doenças, não é? Somos frágeis. Eis porque a proteção, ela não é de agora. Desde que o mundo é mundo, somos vulneráveis, frágeis. Em nossa fragilidade, experimentamos riscos com os quais nem sempre lidamos, nem sempre conseguimos dar conta. E aí vem as diferenças. Somos vulneráveis todos, mas os riscos são diversos na heterogeneidade. Por exemplo, um exemplo muito simplório. Eu tenho rinite. Lá numa entidade científica de pesquisa, lá no Rio, tem uma biblioteca com obras raras. Lá trabalha a bibliotecária Thelma. Há anos que eu conheço a Thelma. Thelma, muito bem, obrigado. Ela é vulnerável. Mas aquele ambiente não tem risco para a Thelma. Apesar de vulnerável, ela não passa por um risco ao ponto de ficar espirrando, com coceira, olhos lacrimejando.
Eu não consigo ficar ali por meia hora. Então, os riscos estão aí, atingem a todos, sendo que diferentemente. Para uns, algumas situações são de maior risco, para outros nem tanto. Ele consegue lidar sozinho. Há riscos que são inerentes à condição etária. Eu estou velhinho já. Então, certas coisas, para a minha idade, já começa. E eu não acreditava, a gente não acredita, né? Eu estive com essas tais viroses, sem nome, viroses, e fui acometido por uma diarreia. Falei, isso é bobagem, não é a primeira, vou tirar isso de letra. Tomei lá uma medicação, não vou faltar para a reunião que eu tinha de trabalho. Lá fui eu. Cheguei lá me sentindo mal, fui ao banheiro, fui começar a reunião, vou ao banheiro de novo, eu fiquei meio tonto, alguém me segurou, eu tive uma hipotensão. Eu não me dei conta que eu estou velhinho e que a tal diarreia não era viral como eu pensava, era bacteriana, forte. Eu me desidratei rapidamente. Então, a idade traz alguns riscos, seja para os mais idosos, para as crianças. Né? As chamadas áreas de risco. Não é? Sim. Eu trabalho há anos dentro da Rocinha, porque o centro ao qual eu pertenço está dentro da Rocinha. Lá tem tiroteio, lá tem alto índice de tuberculose, porque não tem saneamento. Então, lá tem um grau de riscos para todos, para as crianças. As crianças pequenas têm um risco ainda mais. As motocicletas, que são muitas, pelas ruas. Então, você tem muito cuidado para que elas não sejam atropeladas. Então, vocês entenderam já o que é proteção? Está claro? E está claro que sempre houve proteção? Pois bem, essa proteção que sempre houve, ela se apoia, ela se edifica, se constrói nas relações. Eu falei aqui de família, falei de vizinhança, falei de grupos sociais, falei de centro espírita, umas relações. Essas relações que eu estou mencionando, exemplificando, são chamadas de relações primárias, face to face. Portanto, essa proteção que eu descrevi chama-se proteção primária. Está nas relações humanas, em todos os tempos da humanidade. No entanto, é importante observar que as religiões se apropriaram disto que era natural, humanamente normal, natural, das relações humanas e tomaram-na como um valor ético-comportamental e carimbaram essas proteções com nomes, com expressões, com valores. No Ocidente, as religiões, sobretudo a Igreja Católica Apostólica Romana, se apropriou disto e disse assim, cuidar de alguém, assistir de alguém, quer dizer, dar proteção, proteger, cuidar, amparar, porque isso é a proteção. Olha, isso é muito bom, disse ela para os seus profitentes. Isso é um passaporte para o céu. Você vai se salvar. E as igrejas alimentaram essa ideia. Em livros, textos, no sermão, no confessionário. A pessoa chegava lá, pois é, padre, eu andei pecando e tal. Meu filho, além de rezar não sei quanto a Ave Maria, você tem que fazer caridade. Socorrer, amparar, proteger, para se salvar. Então, em especial no Ocidente, a religião hegemônica construiu
uma civilização com determinados valores, e entre eles a caridade, fazendo dela um passaporte para o céu, um meio de salvação. Pesquisadores, antropólogos, sociólogos, eu vou citar um deles, muito querido amigo, professor doutor de Ciências da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcelo Camurça, com livros publicados. Ele, em uma das suas obras, diz: estas religiões, além da Igreja Católica, religiões há nas quais a caridade é um instrumento de salvação. Fazer caridade é para se salvar. Isto tem uma preliminar, um pressuposto, qual seja, nessa visão religiosa, a católica, todos nós temos um defeito de fabricação. O tal pecado original nos marca a cada um e a cada uma, desde o nascimento, com um defeito de fabricação. Nós não conseguimos, por essa razão, nos salvar sozinhos. E aí a salvação vem pela caridade. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou essa religião, é uma religião de salvação. Agora eu vou provocar vocês de novo. E a doutrina espírita? É uma religião de salvação? Nós nascemos com defeito de fabricação, como diz isso inclusive no livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, ele trata disso brilhantemente, né? Nós nascemos com defeito de fabricação? O Espiritismo é uma religião de salvação? Fazer caridade é um passaporte para a salvação, para a doutrina espírita? Bem, guardem a pergunta e a resposta com vocês e depois voltamos. Pois bem, então, numa breve síntese, certas religiões, não sou eu que digo, são alguns estudiosos, repito, como Marcelo Camus, que dizem que há religiões de salvação, nas quais a caridade ela é cantada em prosa e verso, é imposta como meio de salvação. Outras não. Outras religiões são de aperfeiçoamento. A doutrina fica onde? Onde está a lei do progresso e intelecto moral? Para que a gente reencarna? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Por que nós estamos aqui encarnados? É para salvar ou é para aperfeiçoar? Pois bem, indo adiante. Em sendo assim, seria muito natural que os profitentes dessas religiões de salvação pusessem mãos à obra. Caramba, eu tenho que me salvar, então vou fazer caridade. Se impunham a si mesmo fazer caridade. Sair por aí. Quanto mais caridade, mais milhagem adquirida para a passagem para o reino dos céus. Então, desta forma, essas religiões construíram obras de caridade. E, em especial, a Igreja Católica Apostólica Romana, diz os estudiosos, ela se valeu muito de uma afirmativa do apóstolo Tiago, que em uma de suas cartas diz assim: a fé sem obras é morta. Então, vamos fazer obra. Mas não bastava uma obra qualquer. A Miriam, foi a Miriam que leu aí, tinha que ser monumentos à fé, grandes obras. Por isso, surgiram as grandes obras, asilos, para crianças, para idosos. Houve uma época que o Estado de São Paulo
ele, na rede filantrópica de hospitais psiquiátricos, sabe quem estava lá no topo? Os espíritas. A maior parte dos hospitais filantrópicos de São Paulo eram espíritas, monumentos da fé, que serviam também para demonstrar o poder dos espíritas, o quanto eles são bons. Com isso conseguiram reconhecimento na sociedade, como homens de bem. Lembram o que o Rubens colocou aqui? A primeira lâmina, quando ele falou do Brasil colônia, os homens bons, eram mulheres também, viu? Homens e mulheres do bem. Essas obras serviam para dizer, ó, vai ali um homem de bem, vai ali uma mulher de bem. Alguns eram de bem e de bens, que punham esses bens para fazer o bem. O nosso querido Rubens, nessa primeira lâmina que ele apresentou, ele falou do Brasil colônia, quando ele falou desses homens bons. Como é que o nosso país foi colonizado? É completamente diferente dos nossos queridos países outros, Argentina, Uruguai, todos os demais que foram colonizados pelos espanhóis. Os espanhóis se utilizaram em muito da força das armas. Chegaram nas Américas com o poder militar para dominar, para impor, para colonizar. E os nossos queridos portugueses usaram arma? Sim, mas nem tanto. E por onde eles foram colonizar, eles usaram um grande instrumento colonizador de ideias, de costume, de cultura, a igreja. Não sem razão, os padres vieram com o senhor Cabral. E o governo português apoiou que aqui chegasse as Santas Casas de Misericórdia, uma empresa, do ponto de vista econômico, com muito dinheiro, mas voltado para fazer obras de caridade. E o nosso querido Rubens, de novo, nessa primeira lâmina mostrou que durante muito tempo no Brasil, quem cuidou de criança pobre, quem sepultava, quem tratava doente, era a Santa Casa de Misericórdia. O Brasil colônia, no Brasil colônia, o Estado português nunca assumiu a chamada proteção. A proteção era essa. A primeira capital do país, Salvador, experimentou, no tempo lá dos primeiros governos, um problema social sério. Crianças nas ruas, comidas pelos cães. Virou um problema social. Quem cuida? A Câmara Municipal. A Câmara Municipal, à época, era como a prefeitura hoje. Tinha um papel não só legislativo, mas executivo. E ela deu de ombros, chamou a Santa Casa. Vai com vocês. Eis porque surgiram a roda dos esportes. Vocês sabem o que é isso? Roda dos esportes. Era assim, era uma roda, isso veio lá do século 12, 13, 10. Era uma roda no muro, uma roda que girava. Você botava a criança na escuridão da noite, quem queria abandonar, girava a roda e ela entrava para ser cuidada. E essas obras de caridade eram erguidas como monumentos da fé com dinheiro de portugueses ricos. Lá no Rio tem uma, que vem, já está lá com uns 300 para 400 anos. Romão Duarte é a instituição. Foi um português rico. Certamente ele era desses homens bons, que entendia que a caridade poderia salvá-lo. Então ele deu muito dinheiro
para a Santa Casa e construiu uma roda dos expostos lá no Rio de Janeiro. Mas não havia só esse trabalho. Estou falando de obra social grande, que exige dinheiro, até hoje, né? 300 crianças, como era o modelo da época. Não. Toda igreja, simples igreja, uma paróquia com seu padre lá, tinha sempre uma mesa chamada Mesa dos Bodos. Você sabe o que é isso? Era uma mesa com comida para pobre. Ao lado do pão espiritual da missa tinha o pão para o pobre. Também tinha o alimento distribuído para o pobre. Repito, Brasil colônia, Brasil império, todo o Brasil império. Mesmo no segundo império, algumas obras sociais que foram erguidas no Rio de Janeiro, estão até lá, foram pela magnanimidade do imperador, do bolso dele. Não foi um ato do Estado, do governo, foi ele. Ele passava com a carruagem, pelo que hoje o presidente Vargas, tinha mendigo. Ele falou, não pode. Criou um asilo para o mendigo. Ele. Mas não foi o Estado, não foi o império. Veja, sempre foi assim. Bem, isto criou um modelo no Brasil. Miriam, me socorre aqui. Eu acho que é a segunda, é só trazer aqui, né? Então, põe a primeira e a segunda, por favor. Para a gente fazendo síntese, para ir arrumando as ideias. Essa primeira, para ela aparecer. Atenção, nós estamos aqui num ato de milagres, também ocorrem. Demora um pouco, mas acontece. Opa. Bom, para vocês guardarem, o que foi que eu disse até agora? Guardaram? Proteção. O que é proteção? Remonta a um conjunto de suportes que o indivíduo pode mobilizar face aos riscos da vida. Todo mundo precisa disso. Contar com, contar para. Lembra o que disse o nosso querido Divaldo, da parábola do bom samaritano? Cuide bem. Cuide bem. Ele estava caído, não é? E o agente de proteção foi o samaritano que cuidou. A proteção se expressa em cuidado. Vamos para o outro. Veja, no Brasil, como eu disse, valeu durante 4 séculos, praticamente, uma solidariedade missionária. Não tinha outra. Não tinha outra. O Estado português não cuidou, o Império não cuidou, nem o Brasil, Primeira República, cuidou. De novo, me valendo do Rubens. Lembra quando ele falou ali de um momento que foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social? Que ano foi aquele? Nos anos 40, na época da ditadura do Vargas. Quando ele criou, não só aquele ministério que ele mencionou, criou a carteira de trabalho. Então o trabalhador urbano formal, porque aí começou a aparecer o trabalhador urbano formal, ele passa a ter uma carteira que lhe garante proteção, hospital, previdência, etc. Porque ele tinha uma carteira, ele contribuía, não é? E quem não tinha? Por conta da guerra, ele criou a LBA, Legião Brasileira de Assistência. Primeiro para assistir quem? As famílias dos pracinhas. Depois estendeu, não é? Então, mesmo assim, havia uma quantidade, segmentos populacionais pelo Brasil sem amparo. Ou a LBA oferecia tal proteção, ou continuou a proteção religiosa, da solidariedade missionária. Vamos entender isso. O que diz a querida professora Maria do Carmo Brandes do Carvalho? Professora, doutora de serviço social,
uma pessoa que eu prezo muito, ela diz assim, né? Se refere, quando ela chama de solidariedade missionária ou proteção sócio-religiosa, repare, ela está fazendo um recorte na proteção. Ela pega a proteção como categoria ampla e faz um recorte. E diz assim, se refere ao termo solidariedade missionária quando tratam de rede de proteção comunitária. Isso é importante. De proximidade, face to face, ali na comunidade, naquele bairro, naquele lugar, né? Segundo ela, a igreja, e ela chama a igreja aqui, toda e qualquer instituição religiosa, é sempre, olha que coisa bonita que ela diz, é sempre uma porta que acalenta a esperança. Inegável que os programas religiosos, quaisquer que sejam, representam suporte espiritual, emocional, afetivo, material. São relações primárias significativas. Relação primária. E aqui há uma curiosidade, como disse de novo o Rubens, não é? As instituições religiosas têm o CGC, ou CNPJ, né? É pessoa jurídica. No entanto, no ato dessa proteção sócio-religiosa, prevalece uma relação face to face. Lembra o que ele também falou? Ele fez uma diferença entre servidor e agente público. Aqui não é nem servidor nem agente público. É um voluntário, face to face, que dá seu tempo, suas horas, dá sua cestinha básica, o dinheiro. Né? São relações primárias. E é interessante que aquele que é cuidado, recebendo essa proteção, ele, em última instância, ele faz uma relação com aquela pessoa, não é nem com a instituição. Um dia, fazendo uma roda com mulheres lá na Casa Espírita, chama-se Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, uma delas falou assim, pois é, o Cezinha, ele é um cara legal, nos atende bem, sempre sorrindo, muito gentil. Então ela se identificou com a casa pelo Cezinha, um espírita voluntário, que distribui a cesta básica, é um cara legal para ela, não é? Então, é uma relação face to face. Bom, a professora utiliza o termo sócio-religioso para cunhar um conjunto. Você não lembra que proteção é um conjunto de suportes? Qual é o suporte da proteção sócio-religiosa? Espiritual, emocional, afetivo e material. Sempre foi assim, né? Ao lado de outros modos de proteção primária, tem essa marca das religiões, porque havia outras formas, mas em alguns países, e o Brasil é um deles, isto foi a grande marca no processo histórico-cultural. Ao ponto tal, que voltando ao Marcelo Camurça, né? Ao ponto tal, que a caridade aqui no Brasil extrapolou, extravasou os arraiais religiosos. Deixou de ser uma categoria exclusivamente religiosa, diz ele, e pode-se dizer que a caridade é a religião civil do Brasil, civitas, de cidadania, de cidade. É uma maneira de exercer até a cidadania. Deixou de ser católica, evangélica, tornou-se uma marca do Brasil, pelas características muito fortes desse processo cultural. O que é caridade mesmo aí? É ajudar o próximo, né? Esse suporte material, uma cestinha básica, uma palavra, um apoio, né? Então, isso foi. Bem, vamos aí avançar um pouco mais. O que aconteceu, deixando o Brasil um pouquinho por enquanto? Como é que as coisas aconteceram
lá naquelas terras da Europa, para a gente pensar a doutrina de Kardec. No século XVIII para o século XIX, na Inglaterra aconteceu uma revolução industrial que se desdobrou pela Europa. A máquina passou a ser o instrumento de produção, o modo de produção, a máquina, apareceu a fábrica. Isso significa romper com aquele trabalho manual, ou com o trabalho da lavoura. Não é? E surge o trabalhador urbano, porque com a Revolução Industrial vem uma revolução urbana, explodem as cidades. Londres vai crescer, Manchester, na Inglaterra, que são cidades industriais. Começam a aparecer os bairros de pobreza. Tem um livro do Engels, quando jovem, que é muito interessante sobre a Inglaterra. Ele é quase um repórter. Quando eu fui ler o livro, eu falei assim, Deus meu, eu estou vendo a Rocinha. Isso aqui não é Londres, isso aqui é a Rocinha. Porque ele fala da sujeira na rua, as valas negras, aqueles balcões, são balcões na rua vendendo comida, fruta, né? Aquela feira livre, né? Então, e o que acontece naquele momento, para não ir longe, que não interessaria, né? Começa a haver uma ruptura. Aquele modelo de proteção próxima, primária, face to face, do antigo modelo econômico e social, vai se quebrando, se rompe. E aí a palavra volta, com quem que eu conto? Lá naquele modelo anterior, das relações primárias, eu contava com vizinho, com amigo, tá? E agora, com quem que eu conto? Eu dou minhas horas de trabalho, recebo, o que recebo não paga a minha reprodução social, eu não consigo comer, morar. Começou a aparecer um problema novo naquele cenário que não havia outrora. Fazendo um parênteses para tornar mais claro. Quando eu trabalhei no hospital universitário como assistente social, eu conheci um professor titular de psiquiatria e psicanalista, dos melhores, Eustáquio Portela Nunes. E ele, nas aulas magistrais, os alunos de medicina, para todo mundo, ele sempre dizia uma coisa curiosa, como nordestino lá do Piauí, ele dizia uma coisa assim, não tem cidadezinha, lugarejo, que não tenha o seu doidinho que se preze. E esse doidinho que está lá, ninguém interna, mesmo quando ele tem um surto, ninguém põe num hospital de doido, nem tem esse hospital lá, porque a própria comunidade cuida dele, que é um lugar pequeno, todo mundo se conhece, né? Se conhece pelo sobrenome da família, a família Nunes, a família Oliveira, não é? Quando o processo de urbanização trazido pela indústria quebra isso, porque traz outros modos, não é? E aí o negócio complica. Tanto é que um sociólogo, lá pelos anos de 1900, Simmel, George Simmel, ele começa a olhar essas cidades, e ele começa como um profeta a olhar para o futuro, e talvez olhando para o futuro, nós vamos identificar as ideias dele em outro sociólogo, o Bauman, não é? As relações fluidas, a pressa, até a vida na cidade é outra. Nós somos bombardeados por estímulo, mesmo antes das redes sociais. É muito movimento, é tudo corrido, não é? E aí com quem a pessoa conta? Era o grande problema que começava a surgir na Europa do século XVIII e todo o século XIX. E aí, vamos lá para um cenário que vai nos ajudar a pensar a doutrina.
Porque eu cá, comigo, velho assistente social, né? A cabeça gira. Desde que eu li aquela pergunta 888, qual é a pergunta mesmo, vocês lembram? O que Kardec pergunta aos espíritos? Questão 888. O que ele pergunta? O que se deve pensar da esmola? Você não acha que Kardec errou, não? Ele não tinha coisa mais importante para perguntar? Imagine, ele não poderia perguntar qual é a estequiogenese do perispírito? Não seria melhor? Mas o que ele vai perguntar de esmola? Não é? Tem a ver com aquele momento. Não é? A Europa, Paris, como Londres. Paris era muito parecido com Londres na miséria. Você lembra do livro ou do filme Os Miseráveis de Victor Hugo? Estavam lá os miseráveis. E aí como dar conta disso? Se aquele modelo de proteção foi embora, ou pelo menos diminuiu, enfraqueceu, quem que vai cuidar dos pobres? Dos doentes, dos miseráveis, dos velhos? Surgiu um desafio, não é? Pois bem, quando nós lembramos a Revolução Francesa, nós lembramos da queda da Bastilha, não é? Lembramos de liberdade e fraternidade, e igualdade. Não é assim que está escrito não, mas Kardec quis assim, né, em Obras Póstumas. O gênio do senhor Kardec inverteu a ordem, botou a fraternidade no meio, como mediador de liberdade e igualdade, querendo dizer que só é possível equacionar liberdade com igualdade com fraternidade. Não dá. Isso é um grande desafio que a humanidade vem enfrentando. Pois bem, mas poucas pessoas atentam para o movimento de rua que aconteceu em Paris. O povo foi para a rua, querendo o quê? Será que eles estavam gritando filosofia, liberdade? Não. Eles foram para a rua, se rebelaram. Você sabe o que eles queriam? Pão e sabão. Uma revolução, porque o povo queria sabão e pão. Coisas básicas de sobrevivência. Portanto, em 1793, a convenção instalada, pressionada, entendeu? Falou, tem que dar jeito. O povo quer pão e sabão, açúcar, coisas básicas. Fizeram um decreto de ajuda ao pobre. Fizeram, mas não aplicaram. Se perdeu. Um sonho que ficou por lá. As décadas vieram. Veio a quadra de 1840. 1848, de novo, Paris entra num estado de tensão. Se galvaniza, fica todo mundo preocupado. O que vai acontecer? De novo o povo vai para a rua? Pois bem, Kardec está no meio disso, gente. Ele mora em Paris, é um pensador, ele está vendo isso tudo. Então, provavelmente, ele está querendo entender como é que vai se dar conta desse negócio. Se aquele modelo de proteção lá de trás, primária, se esfacelou, se enfraqueceu, se nós temos um processo urbano crescente, como é que você vai dar conta? Na Rocinha, são 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Como é que você vai dar conta? E aí, por isso ele pergunta, qual é a resposta? Numa sociedade organizada, veja, organizada, ele diz assim, ninguém deve ficar à mercê do acaso. Esmola é coisa eventual, é uma ação eventual. Alguém dá, quando passa, o outro passa, vira a cara, não dá. E está lá o sujeito, né, com a sua dependência. Então, numa sociedade organizada, aquele modelo de proteção primária, importante, das relações face to face, não são suficientes
Lembra o que a Miriam acabou de nos dizer, da mudança de pobreza, de um outro perfil de demandas dos tempos de hoje? Vou dar outro exemplo. No momento, eu estou com um grupo à frente de um projeto que me é muito caro. Foi um desafio, né? A juíza, numa conversa, nos colocou um problema. A juíza da infância e adolescência. Ela disse assim, eu tenho aqui os adolescentes que cometem ato infracional e eu prefiro não aplicar a medida socioeducativa. Também o Rubem colocou isso no CREAS, chama-se liberdade assistida. Prefiro, uma coisa primária, leve, aí eu vou marcar esse adolescente. A lei me faculta a uma espécie de perdão, remissão suspensiva. Ela suspende, não extingue, ela suspende. E ela disse assim, eu mando para os CREAS, os CREAS não dão conta. Pela simples razão, olha como o mundo é complexo, com toda a evolução. Não está escrito que o CREAS tem que fazer. Tem uma lei nacional, foi um dos avanços, chamado SINASE, que montou um sistema nacional socioeducativo, mas lá não está previsto. O que se faz com os em remissão? Também não está escrito o que faz com os egressos. No estado da Marlene, sim. Teve lá um governador, aí era Vargas, como é o nome dela? Que ela criou uma política. Olha como é que a lei é flexível. Criou uma política para os egressos. Tá, não tinha. Ok? O que faz? Aí nos provocou. Com uma universidade privada que estava interessada, com mais outra ONG, nós montamos projeto de vida. Porque quais eram os dados que ela trazia que é de espanto? Comprovado por pesquisas acadêmicas. Aqueles adolescentes do Complexo do Alemão, da Rocinha, né, que roubam, olha, antes disso, qual era o ato infracional mais cometido? Furto e roubo. Não era, está lá no tráfico, né? Não era, era roubo e furto. Por quê? Olha como é que mudou, Miriam, os dados estatísticos. Eles roubam e furtam, sabe para quê? Adivinha? Celular, mas para quê? Por que eles roubam e furtam? Para consumo. Já nem é mais para levar para casa. Até leva um pouco, mas eles querem consumir. Como disse Miriam, com sacrifício comprou um tênis de marca para o filho. Eles também querem tênis de marcas. Assim, certo? Olha, então é uma sociedade muito complexa. Como é que você vai dar conta disso, né? E é exatamente isso que começava a aparecer na Europa do século XIX. Tinha que se criar um outro modelo de proteção social. E a quem se deveria atribuir essa proteção social? A Revolução Francesa, voltando a ela deu um pontapé bem forte no poder despótico dos governos. Não quero governo. Aí governo, não sou contra. Pela liberdade individual. Mas diante dos problemas sociais, isso aqui, o tamanho que isso requer leis, isso requer instituições, requer orçamento. Isso não pode ficar à mercê do acaso. Se começou a construir na Europa um modelo de proteção social atribuído ao Estado. Isso foi crescendo, até 1940, naquele período da Segunda Guerra Mundial. Nesse período histórico do pós-Segunda Guerra, o homem ferido, assustado porque aquela guerra terminara de modo brutal, com 2 explosões de bomba atômica, ele tentou encontrar um outro caminho para as relações políticas, institucionais. E surgiu uma carta, uma declaração
Universal dos Direitos Humanos. Qual é o primeiro artigo? Dignidade da pessoa humana. Trouxe um valor, e esse valor é chamado valor irredutível. Em geral, os valores eu os tenho por comparação. Eu digo assim: isto é mais bonito do que tal coisa. Não é assim? A dignidade humana não. É irredutível. Quer dizer, pelo simples fato de ser uma vida, seja ela qual seja, tem valor. Toda a vida humana tem valor. Ah, mas ele roubou, ele matou, esfaqueou, estuprou. Sim. Vai ser preso, julgado, se condenado, preso. Agora ele preso tem direito a comer? Tem? Tem direito a médico? Tem direito a estudar? Mas ele é um criminoso, um psicopata. Mas tem, pela dignidade da pessoa humana. Então, a proteção social, a partir daí, se erigiu com esse fundamento da dignidade da pessoa humana, que é um princípio atribuído a um pensador dos mais caros no Ocidente, Immanuel Kant. A dignidade da pessoa humana, o valor da vida. Isso quer dizer que proteção, indo à etimologia, indo ao latim, protetione, significa o quê? Preservar a vida. Evitar que a vida se deteriore, que a vida se acabe. E aí, senhores e senhoras, uma declaração. Como disse a Miriam, falando do assistencialismo, aí tem um divisor de águas. Muda radicalmente o paradigma. A cesta básica, antes dada, porque ele era um carente, por carência. Ah, ele é um carente, todinho. Então dá a cesta básica. E agora? É proibido? Não. A própria Política Nacional de Assistência Social, a LOAS, no seu artigo 22, fala em benefícios eventuais. Pode ser o alimento. Só que a razão pela qual esse alimento é dado, não é mais porque ele é um carente, mas porque ele é uma vida que tem que ser preservada. Uma vida como outra e qualquer vida que tem que ter valor. Então o alimento passa a ser um direito, tanto que no Brasil tem uma lei, a Lausanne, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. É direito. Direito. Então, muda. Então, como isso ganhou essa complexidade, e aí, tem que ser o Estado. Por que o Estado? O que vai acontecer amanhã? Aqui vai ter eleição para governador? Vai? Não. Amanhã vai ter eleições em alguns estados, no meu para governador, e eleição no país. O que vai mudar? Governo, não o Estado. O Estado é um ente jurídico de caráter permanente. E essa proteção social é do Estado. 30 anos a Europa construiu. A Inglaterra, a França, a Alemanha, certos países vieram capengando, como Portugal, por causa de uma ditadura do Salazar. Demorou a entrar. Agora, e nós? Onde é que nós estamos nisso, o Brasil? Onde nós estamos? Longe disso. Quando é que a gente vai conhecer proteção social? Disse o Rubens, só em 1988, com a Constituição Federal, que ele chamou de cidadã. O que está escrito lá, logo no começo? Estado democrático de direito, fundado em princípios. Quais sejam? Dignidade da pessoa humana. Mais abaixo, por isto é preciso combater a pobreza e erradicar a desigualdade social. Por essa razão. Daí as políticas sociais.
E aí, a assistência social, ainda que mantenha esse nome velho do assistencialismo, da cesta básica, porque é um carente, já não é mais. Ela passa a ser uma política de proteção social. Muda radicalmente. Ela muda. Ela traz outra proposta. Não mais numa visão reducionista de pobreza. Pobreza vista de uma maneira exclusiva pelo material. Ela ampliou. Vulnerabilidade tem duas dimensões. A material, que pode ser renda precária ou nula, o não acesso, o acesso precário aos serviços, isso estava na lâmina do Adriano, do Rubens. E uma coisa nova, dimensão relacional, que ele também colocou, de pertencimento. Nesse trabalho que eu estou fazendo com os adolescentes, eu estava entrando na universidade lá, aí um deles me abordou. Eu não sabia que ele era da atividade, foi logo nos primeiros dias. Você não é desse negócio aí, desse projeto? Só. Aí veio atrás de mim. Eu queria fazer a pergunta. Então venha comigo. Eu disse a ele, vou tomar um café, sentei. Você quer alguma coisa? Ele pediu. Começamos a conversar. Falei, onde é que você mora? Eu moro em Duque de Caxias, que é um dos municípios limítrofes da capital. E eu perguntei, mas qual é o bairro? 25 de agosto. Falei para ele, ele se apresentou, deu o nome, falei, mas fulano, olha rapaz, eu estou nesse projeto, a gente vai estar junto durante muito tempo, a gente vai se conhecer melhor, até entendo que você fica com alguma dificuldade agora de me dizer onde você mora. Vamos lá, fala. Ele deu uma volta para lá, uma volta para cá, sim, eu moro no Beira-Mar. Falei, você não quis dizer que mora no Beira-Mar, que eu ia te associar ao Fernandinho Beira-Mar, aquele lugar pobre, miserável, de bandido. É isso que você pensou que eu ia pensar de você, né? Então, veja, eu estou falando de dimensão relacional da pobreza. Ele esconde onde mora. Ele não consegue emprego se disser que mora lá. Consegue. Não é só porque é longe e vai ter que gastar com vale transporte. É um lugar. Isso é dimensão relacional. Significa que a pobreza tem uma dimensão subjetividade, que foi muito falado aqui por todos, pela Miriam, pelo Divaldo, não é? É uma dimensão de dentro, a dor da alma. Vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13, a Cáritas, que Divaldo falou. Dei hoje meu giro habitual. Aí entra numa casa e ela vê que o fogão está apagado e na despensa não há alimento, é visível, mas ela diz algo para a gente aprender. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tirando do espírito, tinham fome. Onde ela leu a fome? No rosto. Tem um amigo que diz, Edivaldo, o rosto é uma vidraça. Preste atenção que o rosto é uma vidraça. Às vezes o fulana vem com uma vidraça embaçada. Tem que estar atento. A fome não é da barriga, é da dignidade da pessoa humana, da baixa autoestima. E isto não se trata, não se cura dando cesta básica e sopa apenas. Ela tem que vir embrulhada em ternura, carinho, atenção, relação, dimensão relacional. Então, esta política nova, disse aí, de novo Rubens, ela vai fazer 25 anos em 7 de dezembro, porque ela é de 93. Ela é incipiente, ela está sendo construída num país imenso, problemático, de relações difíceis, um país que tem uma herança escravocrata das piores do mundo, não só pelo longo tempo de escravidão, mas pela herança cultural que deixou. Não há mais casa grande e senzala literal, mas há, metaforicamente, as mansões e as separações. Há uma lei que protege a empregada doméstica,
Mas certamente aquele que é mais moral até paga o que a lei manda. Mas também diga para ela, não passe da cozinha, aqui é o seu lugar. Não é? Aquilo que a Miriam falou de relação vertical. A nossa solidariedade tem sido vertical, de quem tem para quem não tem. Não é uma relação horizontal como ela descreveu, não é. O direito está no papel, mas não está na relação. No respeito ao outro, na dimensão de genuíno outro, que tem direitos como eu os tenho. Então, é um imenso desafio. Isso está na mão do Estado, com toda herança cultural, com uma cultura política atrasada que esse país ainda tem. Não é? O Celso Furtado, escritor, paraibano como eu, grande economista, foi ministro da Cultura, ele escreveu um livrinho. Ele dizia assim, a elite brasileira é muito engraçada. Ela prefere morar próximo ao mar, de costas para o interior, com saudade da Europa. Né? Então, e aí como? Como esse direito que é papel se transforma em relações? Não é? Isso é um desafio. E aí está essa política, tentando a duras penas criar CRAS, CREA, já é um avanço. Eu fui à Bahia em viagem familiar. Uma cidade daquele tipo que só tem uma rua. Você entra por ela e sai por ela. Tinha lá um CRAS. A minha alma vibra. Opa, um CRAS. Porque é emblemático. Essa política vai sendo implantada devagarinho. Então, ela é do Estado. Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos uma assistência social que é proteção social. É isso que a qualifica. Não é mais aquele modelo lá de trás do Brasil colônia, do Brasil império. Não é. É outro. Mudou o paradigma. Não é? Mudaram as leis. Mudaram as instituições. Agora é um esforço de construção. Mas vamos lá. O que essa proteção, assistência social, na perspectiva da proteção, tem no seu cerne, dentro dela, na sua raiz, para que ela seja colocada? Vamos voltar à Constituição de 88. O artigo 226, 227, 29, 30. O 26 tem aquilo que o Divaldo disse, né? Coloca a família como base da sociedade. É o locus da sociedade. É ali, naquelas relações, que se formam as identidades subjetivas, os valores, referência afetiva, ética, moral. Mas é o locus da proteção primária. Não é? Mas a mesma Constituição, a seguir, depois de dizer isso, diz assim, mas o Estado precisa amparar essa família. E vai adiante. 227. Olhando para a criança que ganha uma especificidade e o adolescente. Pessoa em desenvolvimento, como o Divaldo disse, falando da querida Montessori, do Pestalozzi, de educadores e pensadores de nomeada. A criança que não é mais um ser, um homem pequeno, mas uma pessoa em desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual, que deve ser percebida como tal. O que diz o artigo 227? A proteção a ela é dever da família, é dever da comunidade e da sociedade. Amplia. E do Estado. Tem um ditado africano que diz assim, para cuidar de uma criança, você precisa de uma aldeia inteira. Não é só de uma família da aldeia. Todos respondem pela proteção daquela criança. Bem,
Dito isto, quando a gente analisa o que está nesse texto, artigo 207, nós estamos falando de algo muito importante, tão importante, que logo depois isto vai ganhar um avanço. Lá pelos anos 2003, já não me lembro, eu recebi um convite. Uma colega, psicóloga, ela coordenava um grupo de trabalho que foi criado, o governo federal criou uma grande comissão dividida em 3 grupos de trabalho. Um para cuidar do que veio ser a lei de adoção, um outro para cuidar do que hoje é o CRAS, proteção básica, e eu, convidado por essa psicóloga, fui discutir abrigo, que era um inciso do artigo 90 do ECA. Discutimos muito, até o nome mudou. Por isso é que o Rubens colocou acolhimento institucional e familiar. Essa discussão, esse trabalho que levou meses, redundou num trabalho maravilhoso que trouxe à luz um novo conceito. Chama-se promoção, defesa, garantia do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Convivência comunitária, familiar e comunitária como direito. Vem à luz, no nosso país que quer ser Brasil, coração do mundo, a convivência em família como um direito, ampliando o que estava no artigo 19 do ECA original. O lugar da família, da criança é na família. É ali que ela forma a sua identidade. Pois bem, e comunitária. Mas também, isso ampliou, veio a lei do idoso, que se apoia no artigo 229 da Constituição, que é lindo. Ele fala de amor, uma lei que fala de amor. Ele diz assim: cabe ao adulto cuidar da criança. Talvez eu não repita ipsilíteres, mas esse é o sentido. Cabe ao adulto cuidar da criança. E a este cabe, quando adulto, cuidar daquele que lhe cuidou, que agora nem mais adulto mas já é um idoso. Isso é lindo. Tira do positivismo da lei. Família passa a ser o locus do afeto. E é isso que os juízes de família têm tomado como parâmetro para decidir. Não é mais o laço biológico que preza, mas o afeto, a proteção, a convivência familiar, comunitária. Isso vale para criança, isso vale para idoso. Pois bem, essa convivência familiar e comunitária é a base, fundamento da proteção social, que hoje é a Política Nacional de Assistência Social. Como? Ela é, ao mesmo tempo, um paradigma civilizatório que estamos sendo desafiados a construir. Veja a velha Europa, está lá, com os imigrantes, provocando, quer convivência. Não só é um padrão civilizatório, mas ela é uma potência na expressão aristotélica. É um vir a ser, é uma possibilidade, mas que só se efetiva na própria relação. Convivência não se constrói no discurso, é em ato, e esse em ato é na relação. Agora vamos ao senhor Allan Kardec. Céu e Inferno, capítulo 3º, item 8º. Ele, professor, pensador, o que ele diz? Falando do progresso moral, ele diz assim: tudo que o homem é, tudo que o homem é, de bom ou de mal, tem como estímulo, como apoio, a vida de relação. Isso é século XIX. Nós não tínhamos ainda os avanços da psicologia, de um Winnicott, de um Bowlby, de pensadores que trabalharam vínculos. Não.
E ele avança, mostrando que nós nos construímos na relação. É face to face, olho no olho, é o cotidiano que nós nos construímos enquanto pessoa. Então, a convivência, se ela é uma potência na expressão aristotélica, ela só se efetiva em ato, na relação, senão fica discurso. Agora, aí o contraditório humano. Será que toda convivência é a mesma? Spinoza dizia das paixões tristes e alegres. Há convivência que provoca paixões tristes. Quantas crianças são tiradas pelo juiz da família e vão para uma unidade de acolhimento, pelos maus tratos, pela violência, pelo ferro quente, pelo abuso sexual? É uma convivência. Não trouxe paixões alegres, trouxe paixões tristes, não é? Mas como é que você cura essa doença da convivência? Na solidão? No isolamento? Negando a convivência? Não, somente noutra convivência. Não é a unidade de acolhimento prédio que vai curar essa ferida da alma. É se ela lá conviver, tiver uma convivência face to face, numa relação amorosa, de escuta, de dia a dia. Olha como é que nós somos contraditórios, né? Nós nos adoecemos da alma na convivência, mas só na convivência corrigimos essas doenças da alma. E isso é hoje a base dessa política nacional de assistência social. Este é a grande ferramenta, é o grande instrumento de trabalho, é a convivência. Tudo mais é apoio, é periférico, não é central. Se esta família precisa de uma cesta básica, por direito ela pode tê-lo, mas a dignidade humana que ela tem há de exigir uma convivência, uma escuta ativa, uma acolhida, um respeito, um não julgamento, o respeito à cultura, os valores. Então, esta é a ideia. Meus queridos e queridas, eu fico tão profundamente tocado quando eu me deparo com essas coisas, que eu vejo em meio a tantas dores, uma noite longa que se abate sobre a terra, surgir essas ideias revolucionárias, a convivência como paradigma civilizatório. E não há outro remédio para os imigrantes lá da Venezuela, ou os imigrantes africanos na Europa, é a convivência. A convivência é a única possibilidade, dito pelos psicólogos, filósofos, porque a convivência, ela é a única forma de você encontrar equivalência nas diferenças. Você não nega as diferenças. Também não as usa para tornar alguém menor a seu talante. Eu da França não quero limpar o chão, que vem um português limpar o chão. Não é assim. A ideia é de que na convivência você há de descobrir equivalências. No ideário civilizatório ocidental é a dignidade da pessoa humana, que ele tem, tanto quanto eu, que vai mediar. Somos diferentes, mas há uma equivalência. E é nisso que se fundamenta o direito, não do papel, mas o direito que reconhece o outro como legítimo outro. Isso já é da civilização ocidental. Não é? Então, voltando lá aos dias de Kardec, questão 888. Você lembra qual é a pergunta? Se deve pensar da esmola. Olha, ele não perguntou o que é caridade, não. Se deve pensar da esmola. E quem respondeu foi Vicente de Paulo, que era uma autoridade, um missionário religioso católico, que enfrentou inclusive o Richelieu cara a cara, quando o cardeal andou aumentando os impostos e fabricando pobre. Ele foi lá
enfrentar o cardeal. Peraí, eu cuido dos pobres, o senhor cria pobre, que negócio é esse? Então, é ele que responde com um conhecimento profundo da alma humana. Numa sociedade organizada, não há ninguém está à mercê do acaso. Ele diz assim, é preciso amparar dos vulneráveis, dos mais fracos. Aí ele fala da criança e daquele que não pode trabalhar. Porque naquele contexto francês dos anos de 1948 e década seguinte, fruto do sonho da Revolução Francesa, os franceses queriam proteção social, primeiro pelo trabalho. O que eles lutaram em 1848, foi por uma proteção social como direito pelo trabalho. Eles não queriam migalhas. Ainda que houvesse necessidade, como diz a resposta, de uma proteção social para aqueles que não podem trabalhar. Criança, por motivos óbvios, o idoso que já trabalhou, alguém doente, enfim. Mas vejam, vamos adiante. Questão 930. O codificador faz um comentário a essa resposta luminosa. A pergunta é, sobre deixar alguém morrer de fome, se algo devia ser feito. E a resposta é que a sociedade deve dar conta disso. Mas ele faz um adendo, né? Porque ele provoca a espiritualidade do processo dialético que ele estabelece com os espíritos, e ele quer saber, e aquele que está passando fome por incúria, por imprevidência, provocou os espíritos, né? O que ele diz? Nem estes, mesmo que estejam na miséria, como usuário de crack, por dissídia, por incúria, imprevidência, a sociedade precisa cuidar deles, não é passar a mão por cima. Esse direito é uma proteção do Estado para que eles saiam dessa condição. Isso é civilizatório. Isso é a civilização desenhada pelos espíritos na questão 793, que nós tanto sonhamos um dia chegar. São lampejos de mudança, não é? Então, esse é o desenho. Pois bem, indo adiante dentro do horário. Bem, a proteção sócio-religiosa foi dos religiosos. E nós outros? Nós entramos nisso em 1890, quando na Federação Espírita Brasileira criou-se a assistência aos necessitados. Não é? Começou ali. E como é que nós iniciamos esse trabalho? Nós vamos prestar aqui uma homenagem, estamos na casa dele, a Lins de Vasconcelos. Através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, Lins diz que a primeira hora do espiritismo na Europa foi dos gabinetes dos psiquistas. A segunda hora no Brasil foi do Bom Samaritano. Começa com esse departamento na FEB. E aí começa a pipocar no Brasil os trabalhos assistenciais, quase sempre distribuição de cesta básica, de alimento, como ocorria lá. Né? Depois, na ausência do Estado, na FEB se fazia curativo, usava-se a homeopatia, né? Mas isso foi, de um lado, dando identidade aos espíritas na sociedade brasileira. Quando os espíritas fomos perseguidos, e a FEB chegou a ser fechada algumas vezes, os defensores da FEB, eminentes juristas, tentaram defender a doutrina e a instituição, dizendo que ela se firmasse em bases científicas. Citaram todos os pesquisadores de nomeada contemporânea de Kardec. Mas não foi isso que tocou o julgador. Ele nem leu. Quando ele pôs os olhos que esse trabalho era feito gratuitamente por pessoas de classe média, funcionário público, funcionários liberais, que saíam das suas casas, iam às cabeças de porco do centro do Rio,
aquelas habitações coletivas, insalubres, miseráveis. Ele levava o passe, água fluidificada, a homeopatia, o alimento. Ele falou, opa, isso aqui é coisa séria. Então, fomos construindo toda uma identidade. Por isso, como disse muito bem o Adriano na abertura, não é? Nenhuma crítica ao chamado assistencialismo. Nenhuma crítica. Não é o olhar acusatório com o qual se deve olhar o passado. Esses pioneiros abriram caminhos para a doutrina espírita em solo pátrio. Eles estavam apoiados na bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Aquele era um contexto histórico, sociocultural específico. Fizeram o que podiam, ergueram monumentos à fé, sim. Socorreram a velhos, crianças abandonados, dentro do contexto e a possibilidade da época. Aquele era um momento de um tipo de pobreza que Milton Santos chama de pobreza incluída. Tudo foi possível, era uma experiência histórica, cultural. O país caminhava a passos muito lentos de transformação, de mudança social e cultural. Então, também os espíritas se colocam dentro da chamada solidariedade missionária, da chamada proteção socio-religiosa. Importante, olha o papel da igreja, né? Nenhuma crítica. Vamos olhar o passado para aprender, mas não para jogar pedras, né? Respeito total. Então, foi assim que nós construímos a nossa identidade. Só que o Brasil avança, disse eu. Né? Vem a Constituição de 88, mostrou aí o Rubens. Hoje nós temos uma política de assistência social, de proteção social, assentada na convivência, no valor da convivência familiar e comunitária. Não é? E qual é o nosso lugar agora? Qual é o nosso papel? Qual é o papel do centro espírita? De um lado, disse o próprio Rubens, a Miriam repetiu, há que olhar essas mudanças civilizatórias que o Brasil vem experimentando. Né? Uma política pública de proteção, atribuição do Estado, a sociedade civil é complementar, não está proibido de fazê-lo, nem as entidades religiosas o estão. Isso é direito constitucional, e o Rubens mostrou, direitos individuais de crença, podemos, desde que atendamos à lei. Vou dar uma explicação. É bom, parei. Eu fui chamado a contribuir com uma casa lá em Niterói, quase centenária. Estava desesperada a pessoa que assumiu essa área para fazer as mudanças. E nessas necessidades havia um problema. A casa está muito bem situada, está no polo gastronômico, e eles davam comida com uma quentinha. O pobre pegava a comida, e ali em frente, no centro, com aquela colher de plástico, comia, caía pelo chão, ele botava a mão. Aí, os vizinhos denunciaram, foi para lá a vigilância sanitária. Podia, não é? Então, há leis que você tem que cumprir. Se você lida com alimento, a coisa tem que fazer. Se você lida com idoso, você tem leis que tem que cumprir com criança, assim por diante. A mesma coisa na medicina. As pessoas se espantam com essas exigências da assistência, mas ninguém questiona a medicina. A FEB, há muito tempo, desde que eu estou nesse movimento, que as recomendações da FEB estão lá, na orientação centro espírita, sempre que houver um receituário, mesmo meu pai, tem que ter a supervisão de um médico. Isso é seriedade. Né? Eu vi médium receitando lítio, tá? Com graves consequências. Então, se você quer fazer o trabalho, você tem que respeitar a lei. O ambulatório tem que estar de acordo com a vigilância sanitária, Divaldo lá para a casa de pátria, ele cumpriu não sei quantas exigências, né, Divaldo? Então, é isso, não está proibido. Não há nenhuma proibição. Nem, como disse muito bem o Rubens, ele nunca se sentiu
ofendido, constrangido, porque a casa dele ostenta o título espírita. Tem que ostentar. Emmanuel diz assim: espírita é o nome do teu nome. Não se pode negar a identidade espírita. Eu tenho orgulho de dizer, depois que eu me tornei espírita, eu sou Edivaldo Roberto Oliveira, espírita. Às vezes, meio espírito de porco, mas espírita. Então, eu acho que isso que vale. Não há nenhuma proibição. Não tenho dúvida, ninguém tem que mudar nada, ajeitar estatuto, nada disso. Tá? Agora, tem leis específicas. Tem uma lei, por exemplo, uma normativa nova, talvez de 2010, do Conselho Federal de Contabilidade, muito rígido. Você tem que separar, né, o dinheiro que você usa na assistência, você tem que separar do que você usa na parte doutrinária. Como disse o Rubens, se alguém doa dinheiro à casa para comprar sopa, compre a sopa. Não troque a lâmpada do centro. Compre a sopa. Então, são princípios, porque há muito tempo, todo o dinheiro numa entidade sem fins econômicos como o Centro Espírita, mesmo aquele de doação de pessoa física, deve ser tratado como se público fosse. Isso é uma lei, antiga, lá do tempo da ditadura, muitos anos para trás. Então, entendamos que esse é um momento de mudança, que nos cabe pensar e refletir. Então, caminhando, é hora de pensar qual é o nosso lugar. Eu provoquei vocês assim: existe religião de salvação, existe religião de aperfeiçoamento. Na religião de salvação, a caridade é para se salvar. Na religião de aperfeiçoamento, repetindo Divaldo, não podia ser diferente, é para se auto-iluminar, não é para se salvar. Qual é o nosso lugar? A doutrina fica em qual? Provoquei. Então agora, você quer colocar outra? Para a gente finalizar? Vejam essa imagem. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, recentemente, 2017, olha lá. Jornal O Globo, o maior jornal da cidade. Lá na Zona Sul, em Ipanema. Campanha prega o fim da caridade, para evitar mendigos em Ipanema. Parece até que eu combinei com o Divaldo, né? Aquele que ele falou da Noruega, né? Então, Noruega não tem mendigo, como é que você vai fazer caridade? E agora? E agora? Não pode mais fazer caridade? Agora, veja a letrinha pequena que vocês não vão ler. Em rede social, morador do bairro é orientado a não dar esmola ou comida. Vamos fazer aqui algumas associações. Repare, caridade está ligada à esmola. Vocês perceberam isso? A comida, a dar esmola da comida, foi isso que nós construímos na cultura brasileira. Foi isso. Isso foi construído na cultura. O entendimento de associar caridade com coisas dadas, roupa, brinquedinho no Natal, roupa velha para pobre. Não estou dizendo o espírita, não. Estou dizendo a cultura brasileira construiu assim. Isso é uma herança de um modelo religioso hegemônico do cristianismo católico que imperou no Brasil. Foi isso. Lembram da mesa dos bodos? Se botava comida em cima da mesa nas paróquias para o pobre pegar? Foi uma herança. Isso remete a quê? Vamos lá no Novo Testamento? Vamos àquela historinha do mendigo Lázaro? E o rico não tem nome, Lázaro tem, que é o mendigo. Um vai para onde? Para o seio de Abraão, o mendigo. E o rico foi para onde? Para o inferno. Essa história rodou na cultura religiosa ocidental, associando caridade e salvação com a esmola. Opa, quero me salvar, então vou dar esmola, vou dar comida.
Isso foi natural. Isso é processo histórico, cultural, está nas relações. Certo? E aí? E agora? Como é que a gente sai dessa? Mas, tentando nos ajudar, felizmente nós não estamos sozinhos, graças a Deus, o senhor Allan Kardec, antes daquela pergunta da esmola, a pergunta 886, lembram dela? O que ela diz, né? O que se deve pensar da caridade? Bom, e aí, que resposta ele recebe? É assim: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Agora vamos pensar. Está aqui no livro que ela mostrou, Conviver para Amar e Servir, página 56. Continua o texto. Por conseguinte, ela é uma virtude eminentemente relacional. Perceberam? Eminentemente relacional. A atitude benevolente só se efetiva diante de alguém. A indulgência exige a presença do imperfeito, o outro. Como o perdão é dirigido ao ofensor. Assim, não se pratica a caridade no discurso. Lembra do nosso Aristóteles? Caridade pode ser potência, mas tem que ser ato. Ato. Porém, através de relações no mundo. Não é relações em casa, no centro, apenas no mundo. Como é que eu trato o outro na via pública, no ônibus, lá no Rio de Janeiro, no metrô, não é? Caridade é uma virtude relacional. Simples assim. Não é? Então, vai além da coisa dada. Ela está na relação que se estabelece quando se dá algo, porque de fato se precisa. Nesse livro, há uma citação do Mário Barbosa. Ele diz assim: olha, para quem está com fome, imagine alguém com fome, se coloque alguém que está com fome. Ele só vai querer pão. Ué, é imediato, está com fome, ele quer pão. Ele não vai filosofar, ele diz: olha, eu vim aqui essa casa porque agora eu soube que aqui, não, ele quer pão, porque está com fome. Agora, como é que eu atendo a esse direito do pão? Numa relação face to face. Lembram de Cáritas 13, item 13 do capítulo 13? Eu lhes lia no semblante, foi no semblante, face a face, que seus corpos, tirando do espírito, tinham fome. Não era fome de barriga, era da alma, de uma atenção, de um carinho, de uma ternura. Um psiquiatra colombiano, Luiz Carlos Restrepo, se refere ao direito da ternura. Isso está lá no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai que vossos corações se enterneçam. E no capítulo 15, que está a parábola do bom samaritano, também está aquele julgamento dos bodes, das ovelhas. E Jesus diz assim, alguém pergunta: mas peraí, Senhor, quando foi que eu te vi, Senhor? Toda vez que assististe a um dos mais pequeninos. Nesse outro invulnerável, em vulnerabilidade, está a face oculta de Jesus. Naquele rosto, é Jesus que se me apresenta, me convocando a essa relação amorosa, de escuta, de respeito, de abraço, de companheiro. Companheiro vem do latim companis, comer o pão junto, caminhar com o outro. Convivência é caminhar. Os índios siús americanos diziam: se queres conhecer alguém, caminhe algumas luas nas pegadas dele. É assim, é ouvindo as histórias que se repetem, mas lá vem de novo ele com a mesma história. É assim,
É nesse exercício. Bem, por fim, a Miriam disse muito bem, ali nas conclusões finais, que é preciso autoconhecimento. Divaldo falou num processo iluminativo. Isto, por vezes, eu tenho percebido, até por uma herança católica, aquela do pecado original, a gente carrega muita culpa. Por isso a religião de salvação, por isso a caridade para ir para o céu. Então, a gente tem um anseio de santidade de Inopino, brusca. Eu chamo de mito de Ícaro. Lembra do Ícaro, né? Fez umas asas de cera, subiu, deu com o sol, foi ao chão. Muita santidade é assim. Diante do sol da verdade, vai ao chão. Então, o que fazer? Tem um caminho, nós não estamos sem caminho. No livro Plenitude, a querida Joana, ela traça um passo a passo da generosidade. Ela fala desse gesto de abrir a mão. É o primeiro gesto. Se eu não posso mais, abro a mão. Vou ao bolso ou à bolsa e dou coisas. Mas de tanto dar coisas, um dia eu também abro o coração. Enquanto eu abria somente a mão, eu dava. Mas pensava, vagabundo, preguiçoso, não quer nada, vem aqui pedir. Mas quando eu abro a mão e o coração, ele vira meu companheiro. Daqui a pouco ele vira meu irmão. Eu passo a amá-lo. E amor é compreensão. Eu me coloco no lugar dele, a história dele, até as mentiras que ele conta para obter aquilo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11, está lá: não repiras aquele que se queixa com medo de ser enganado. O problema é dele. A mim me cabe amá-lo. Pois bem, é um processo. Abrir a mão, abrir o coração e um dia tornar-se servidor. Com isso a gente pode estabelecer um processo de melhoria íntima, igual nas empresas, né? Aquela melhoria contínua. Uma melhoria. Tem um ideal. O ideal é o amor, como o Divaldo aqui descreveu, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Povorello de Assis, pleno de doçura. Naquela quadra da história, quando a civilização ocidental, numa esquina, escolhe a espada do poder econômico, do dinheiro, político, esqueceu a harpa, a sensibilidade, a ternura, fincou-se uma cultura do ânimo, do guerreiro, e não da ânima, da doçura, da ternura. Naquela quadra confusa, certa feita um homem vem pela estrada cavalgando. Ele renunciara aos bens, filho que era de um comerciante rico, em chegando num lugar ermo, é abordado por um leproso ranceniano, que lhe pede a esmola, e ele não tem para dar, mas ele dá o que tem, vence a si mesmo, se autominando e abraça-o, beija-o com um beijo de luz. Essa é a mais alta caridade. Amor incondicional, que nós não somos capazes ainda de ter, mas podemos ter o segundo estágio, aquele de Immanuel Kant, do dever. Caridade por dever. Tomei consciência, olhei para mim mesmo, minhas sombras, sou espírita, tenho dever. Um jovem fez isso, muito jovem, num centro espírita, por dever. Lá está ele num centro espírita, todo sábado, vencendo a si mesmo. Ele não era de acordar cedo, tinha uma preguiça para acordar, cansado, estava iniciando a vida familiar, queria fazer um mestrado, porque era psicólogo, mas lá ia ele. E teve um dia que ele estava muito mais desanimado do que nos demais dias. Foi se arrastando. Eis que a coordenadora disse assim: fulano, faltou um trabalhador, me ajuda. Pega essa bandeja aqui com a salada de fruta, vai ali e dá. Ele deu a um, deu a outro. No terceiro, esse terceiro lhe olhou nos olhos, de maneira tão especial, e disse: obrigado, muito obrigado.
E ele escreveu depois, tanto que ele transformou isso na sua dissertação de mestrado. Ele disse assim: uma experiência com Deus foi tão profundo, eu fui tocado na alma, no meu interior. Ele deu o salto quântico, aqui Divaldo se referira, para o dever. Primeiro o dever, é o segundo estágio. Mas se não for possível o primeiro nem o segundo, faça o terceiro, que é o degrau mais baixo. Faça caridade com civilidade, com cortesia. Afivele no rosto um sorriso colgate, mesmo que não seja muito sincero. Olá, meu irmão, bom dia. Ele vem, pede um prato uma vez, pede dois, meu Deus, está pedindo para a terceira vez. Tô não, meu querido, está bem, tal, né? E vai assim, até chegar lá em cima. Emmanuel, quando perguntado sobre a paciência, ele disse: toda virtude é espontânea, mas antes de ser, é disciplina. Comece com a disciplina, não é? Deixe-se encantar com a caridade. Tire de si a ideia da salvação. Entenda a caridade como instrumento de aperfeiçoamento. Faça o autoconhecimento que ela disse. Veja as próprias sombras, os próprios limites, mas exercite. Às vezes, diante de um caso mais difícil, talvez você não consiga atender. Ele é muito difícil, pessoa difícil, cheirando a álcool. Reconheça o seu próprio limite. Uma companheira num centro espírita procurou o trabalho assistencial. Chegou lá, ela impôs as condições dela. Era para trabalhar com população de rua. Tudo fedorento, alguns usuários de droga. Ela disse: olha, eu venho aqui trabalhar, mas não quero chegar perto deles. Vou para a cozinha. Chego aqui mais cedo que todo mundo, descasco não sei quantas batatas, mas não quero. Deixa. É o processo educativo, né? Devagar. Quem sabe amanhã ela se aproxima, meia desconfiada, amanhã mais um pouco. Se a gente admitir essas nossas próprias dificuldades, a gente vai nesse processo educativo, não é? Passo a passo, não é? Lentamente. Então, enfim, encerrando, veja, o que o Centro Espírita está se propondo a fazer, o SAPSE, como lá no Rio de Janeiro nós chamamos, ou OAPSE, não é um serviço socioassistencial, estrito senso, da Política Nacional de Assistência Social. Não é. Nem precisa sê-lo. É uma proteção socio-religiosa, que tem valores espíritas, que nos convoca a essa relação amorosa, convidando-nos a recuar no tempo, à casa do caminho. Ali, entre Jope e Jerusalém, passavam os homens daquele tempo, com as suas dores, das suas chagas no corpo, mas as dores da alma. Certa feita, há uma perseguição. O Timorato, Pedro convoca o Sinédrio Gamaliel para visitar. Ele adentra a casa do caminho, vai visitando as dependências, chega a um leito. Tem um homem, ele reconhece, é Samônio. Que fazes aqui, Samônio? E Samônio conta a sua desdita, rico, poderoso, nobre, vestia as melhores roupas, os melhores banquetes, mas fora cometido da ranceníase e lepra. Foi para o Vale dos Imundos, perdeu a convivência familiar, comunitária, religiosa, fugiu, foi para a estrada, um carroceiro o trouxe à casa do caminho. Quando ele chegou, ninguém lhe perguntou quem ele era. Abriu-se-lhe as portas da casa e dos corações, se lhe ofereceu um leito macio, um caldo quente, num processo contínuo, lembrando o Povorello de Assis, quando recomendava aos seus franciscanos, em relação aos pobres ladrões lá do bosque, conviva com eles. Quando é que eu falo de Jesus? Conviva primeiro. Todo dia aquela convivência.
E Gamaliel está espantado. E ele, Samônio, dá a sentença final. Ouçamos e guardemos. Ele diz assim: pois é, Gamaliel, o nosso judaísmo, a nossa religião ergueu um templo em Jerusalém, mas nenhum pouso de amor. Qual é a nossa escolha nessa quadra histórica em que uma ministra, a primeira-ministra da Inglaterra, cria um ministério da solidão, dor da alma? Qual é a nossa escolha? Casa Espírita Pouso de Amor, lembrando de Djalma Montenegro, através de uma mensagem pelas mãos de Divaldo Franco. Colo de mãe, algo mais abençoado que um colo de mãe. Com as dores do corpo e da alma, eu quero um colo de mãe, que luarize-me, sobretudo o coração dolorido e aflito. Esse é o desafio para os centros espíritas. Pouso de amor.